Olá e seja bem-vindo a mais uma aula, e agora a gente vai aprender sobre o conceito de sombras com o CSS3. Então, tem dois tipos de sombra que você pode aplicar em um elemento. Você pode aplicar uma sombra em um elemento, ou você pode aplicar uma sombra em um texto, tá? Eu vou te exemplificar aqui e te explicar esses dois tipos de processo que você vai definir uma sombra em um elemento ou em um texto, tá bom? Então, nós temos aqui o quadrado verde padrão, né? É só a div com essas propriedades aqui, tá? E vamos inserir agora uma sombra nessa div, tá? Para isso a gente faz o seguinte, a gente usa a propriedade box shadow, tá? Isso daqui vai aplicar a sombra no nosso elemento. E aí tem quatro propriedades que você vai ter que definir aqui nesse box shadow. São quatro valores que ele recebe, tá? O primeiro valor é a distância horizontal da minha sombra, ou seja, quantos pixels ele vai passar para cá, para o lado, horizontalmente. E isso, lembrando, você vai poder botar valores negativos ou positivos. Então, por exemplo, se eu ponho valores positivos, ele vai vir para o lado direito. A minha sombra vai sair pelo lado direito. Se eu ponho valores negativos, a minha sombra vai sair pelo lado esquerdo. Nesse caso aqui, como está colada, ele não vai sair por canto algum, tá? Então, se a gente fizer, por exemplo, um margin alto aqui, para ele vir para o meio, fica mais fácil de identificar. A gente dá um margin top de 100 pixels também, e agora a gente consegue identificar, tá bom? Então, o primeiro valor é a distância da sombra horizontalmente. O segundo valor, vamos botar, por exemplo, 10 pixels. O segundo valor é a distância na vertical. Então, o mesmo processo se aplica. Se eu põe um valor positivo, ele vem para baixo. Se eu põe um valor negativo, a sombra vai aparecer para cima. Tudo bem? Então, ok, vamos botar também 10 pixels, por exemplo. Ou seja, ela vai ir 10 pixels para a direita e 10 pixels para baixo, tá? Então a sombra vai ficar aqui nessa lateral do meu elemento, tá? O terceiro valor que a gente vai pôr aqui é a quantidade de blur. O que é blur? É como é que eu falo? É o esfumaçamento da minha sombra, ou seja, quanto maior o valor em pixel que eu inserir aqui nesse terceiro valor da minha propriedade, mais esfumaçado vai ficar a minha sombra, ou seja, mais ela vai ficar espalhada, tá? Então aqui é como se eu definisse o espalhamento da minha sombra. Então eu vou botar 5 pixels, por exemplo, tá? Então ela vai se espalhar por 5 pixels. Quanto mais eu espalhar, mais ela vai ficar esfumaçada e menos eu vou ver ela, tá? Se eu botar, por exemplo, 1 pixel, ela não vai ter blur, porque ela vai ser uma linha mesmo fechada lá, dura. Se eu botar 5 pixels, ele vai espalhar a sombra por esses 5 pixels, tá? E por último, eu ponho a cor que vai ter a minha sombra. Então, por exemplo, 88888, que é uma sombra meio escura, mas não tão escura. Então vamos aplicar? Olha lá, ele foi 10 pixels para cá, 10 pixels para cá, esfumaçou 5 pixels e botou a cor que tem que ser a minha sombra. Tudo bem? Então, só para a gente ir testando, para eu te explicar e você ver na prática mesmo como funciona. Vamos botar o blur de 0 pixels, tá? E olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ele vai criar um quadrado mesmo por trás do meu quadrado. Ou seja, não vai ter nenhum tipo de esfumaçamento da minha sombra. Tá? Se eu botar, por exemplo, 30 pixels aqui, o esfumaçamento, ó, ele vai se espalhar bem muito. Tá bom? Então, no caso aqui, os 5 pixels seria interessante. Só que a distância está muito grande, não se parece nem com a sombra direito, né?
Então, se eu botar 5 pixels aqui também nas propriedades, ele vai encaixar mais, ó, e agora já aparece mais com uma sombra. Entende? Então, é assim que você brinca com sombra no elemento. E aí tem a cor também que a gente botou 8888. Ok? Então, se você quer que, por exemplo, a sombra apareça em todos os cantos da tela, do meu elemento, né? Então eu ponho 00 nas duas propriedades. E aí, ó, ele vai ficar, ele não vai pender nem para um lado nem para o outro. E aí você ajusta no seu blur como é que você quer o esfumaçamento, ó. Eu botei 30, então, ó, já ficou esfumaçado aqui para fora, tá bom? Não sei se você consegue visualizar, mas deixa eu até aumentar o zoom aqui. Mas, ó, ok? Então, beleza. Aplicamos aqui no nosso elemento e lembrando que a sombra ela acompanha o formato do meu elemento. Então, ó, border radius 150, então vamos botar 75 pixels de border. Aí ele vai virar uma bola e ó, a sombra acompanha a bola. Tudo bem? Então, o box shadow é isso. Box shadow você usa para aplicar o efeito em elementos. Então, vamos aplicar agora em um texto, ok? Então, aqui, opa, tudo bem? Esse vai ser o nosso texto. Vamos remover aqui temporariamente esses detalhes aqui. Tá só aqui o opa, tudo bem? Vou até tirar o background aqui. E fica só o opa, tudo bem, ok? Então, a gente vai aplicar agora. Vou botar a cor verde, porque a cor verde dá para você ver o sombreamento melhor, tá? Então, tá aqui. E para a gente aplicar uma sombra no nosso texto, vou aumentar aqui para você ver melhor. Você faz o seguinte. Teste Shadow. Ok? Um é Box Shadow e o outro é Test Shadow. E as propriedades são exatamente as mesmas, tá? Então, se eu botar 5 pixels para a esquerda, para a direita, 5 pixels para baixo, um blur de 3 pixels e a cor 888888. Olha lá. Tá vendo? Ele vai fazer o meu sombreamento. No caso aqui está muito espalhado, então eu vou botar um pixel para cá e um para lá. Talvez até 2 pixels no máximo. Olha lá. Ok? E aí eu pus a cor, eu pus aqui, eu posso botar um pixel assim, ó. Então ele vai ficar quase bruto, quase puro mesmo a minha sombra, tá? Se eu quero fazer uma sombra bem leve, eu ponho um pixel aqui e um pixel aqui, ó. Então ele vai ficar fazendo uma sombra bem de leve, eu posso botar até 0 pixel de blur para ele ficar só, ó, bem de leve mesmo a minha sombra. Tudo bem? Então é assim que eu aplico sombras em textos e em objetos. Lembrando, como eu te falei, a de objetos ele vai circular ou vai acompanhar o contorno do meu objeto e a de texto ele vai acompanhar o contorno do meu texto. Ok? Então, beleza. Vamos lá para a nossa próxima aula.